Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. No e-mail que está vindo aqui, um e-mail interessante. Escuta, será que existem profissionais, psicólogos, terapeutas que estão querendo afastar pais e filhos? Estão dizendo que a mãe é narcisista? Será que isso está acontecendo? Tudo é narcisismo hoje em dia? Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu lembrar a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André. Te assisto no YouTube e te acho extremamente inteligente. Tenho um casal de filhos, já independentes, a filha é casada e o filho mora sozinho. Sempre tive questões de relacionamento difícil com a minha filha mais velha, e na última vez em que nos desentendemos, ela, sem conversar comigo, e mesmo após um pedido de desculpas, rompeu o relacionamento comigo. Segundo relatado por um conhecido, o afastamento foi por aconselhamento da psicóloga dela, que sem conversar comigo e sem saber o meu lado da história, me diagnosticou como uma mãe narcisista, termo que está muito em moda hoje em dia. Faço terapia cognitivo-comportamental e, segundo a minha psicóloga, eu não sou narcisista. Eu fui uma mãe enérgica e dura, sim, porém muito amorosa, e tentei controlar, sem muito êxito, uma filha desobediente e que sempre me causou preocupações. Por isso que eu digo, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, minha querida, veja bem, aqui não estou passando pano para a psicóloga dela, não. Mas, por vezes, ela mesma fala para a psicóloga, minha mãe é narcisista, minha mãe é narcisista. Eu atendo várias pessoas aqui que as pessoas chegam e falam para mim, André, minha mãe é narcisista, só que eu tenho o seguinte cuidado. Eu falo assim, olha, minha querida, eu não sei se a sua mãe é ou não narcisista. Não, André, minha mãe é narcisista sim. Teve um que falou uma vez para mim, não, ela é diagnosticada narcisista. Então tá, ok. Então, quando a pessoa fala isso, por exemplo, eu falo, olha, porque aqui eu não tô atendendo a mãe da pessoa. Então, eu falo assim, olha, primeiro que você tem que ter certeza disso que você está falando, tal, e fica muito difícil a gente fazer um diagnóstico de que a pessoa é narcisista quando a pessoa nem sequer faz terapia. Então, como que eu posso dar um diagnóstico da outra pessoa? Só porque algumas características batem com aquilo que eu li na internet? Então, o que eu falo para a pessoa? Primeiro, eu alerto sobre essa dificuldade de identificar que a outra pessoa é narcisista. Já faço esse alerta. E aí eu falo, olha, a recomendação que as pessoas dão, que os profissionais, os especialistas dão, é que a gente deve se afastar de uma pessoa narcisista. Mas quando eu digo afastar-se, eu ainda falo assim para a pessoa, eu não estou dizendo que você deva cortar relações com a sua mãe. Eu falo desse jeito para a pessoa. Eu não estou dizendo que você tem que cortar relações com a sua mãe, porque ela é sua mãe. Mas se você acredita que ela tem toda essa influência negativa sobre você, que ela quer te manipular. Então, veja bem, esse é a grande característica do narcisista, é o desejo de manipulação. Ele quer controlar o outro, quer diminuir o outro, tudo que o outro faz está errado, principalmente mãe narcisista. Quer diminuir, quer mostrar que nunca celebra a conquista e a vitória do filho ou da filha. Então, por exemplo, quando eu digo para a pessoa, olha, se a sua mãe está fazendo tudo isso com você, que é o que a pessoa está falando para mim, por exemplo, então fica meio óbvio que a pessoa está te colocando para baixo. Agora, tem pessoas que vão nos colocar para baixo independente de serem narcisistas. Por isso que eu sempre faço a ressalva de que a gente pode ter muita dificuldade de classificar uma pessoa como narcisista. Agora, pessoas que me colocam para baixo, eu também tenho que, se possível, me afastar delas, mas eu não preciso cortar relações com elas. Eu só preciso saber colocar os filtros adequados. Eu tenho que saber que essa pessoa, ela só vai... Não adianta eu esperar que ela me dê outra coisa, ela só vai me dar isso. Então, se eu chegar contando que eu passei num curso maravilhoso,
dificilmente ela vai celebrar, ela vai olhar pelo lado negativo. Mas olha, você vai sair daqui desse seu emprego, um patrão que nem esse você não vai ter. Mas eu entrei passei no concurso, não sei o que. Mano. E se for o inverso, se você era funcionário efetivo, funcionário público, mas agora você quer ir para a iniciativa privada, mas você vai deixar um emprego desse? Um emprego que tem estabilidade, para ir para um lugar que amanhã você pode ser mandado embora? Então, e se você estiver saindo da iniciativa privada e ir para o concurso, ela também ia falar. Então, independente de ser narcisista. Então, tem coisas que, tá vendo? Eu não preciso cortar relações, mas eu tenho que saber usar os filtros. Então, essa seria a minha postura, por exemplo, minha querida, se eu estivesse atendendo a sua filha. Eu falaria tudo isso aqui mais um pouco, porque, lógico, aí eu estaria atendendo, eu estaria ouvindo as particularidades. Certo? Agora, eu preciso fazer também aqui uma observação. Ela disse a esse conhecido que a psicóloga falou isso. Será que a psicóloga de fato falou? Agora, estamos afastadas e sinto uma enorme saudade. Porém, não quero procurá-la e correr o risco de ser rejeitada ou humilhada. Tenho amor por ela e a consciência tranquila de que sempre fiz tudo o que pude e além do que pude por ela. Acho grave quando um psicólogo afasta pais e filhos sem ouvir os dois lados da história. Penso que isso é antiético e invasivo, pois só os envolvidos deveriam optar por esse distanciamento. Mas é o que eu estou te dizendo. Isso é o que ela falou. Precisa tomar cuidado, porque pode ter muita informação distorcida aqui. Não sei quanto tempo isso vai durar. Há dias em que sou forte, mas há dias em que choro bastante pela saudade e pelo amor que tenho pela minha filha. Atualmente não reconheço a filha que criei e a sinto como se fosse uma estranha. Acho que se o desprezo e a indiferença dela demorar demais a passar, eu posso agir com o mesmo desprezo também, pois a gente cansa de sofrer e, embora seja filho, tudo tem um limite. Quando pedi perdão, o que ouvi é que as marcas do passado ficaram. Mas quem é que não tem marcas do passado? Se formos romper com todo mundo, certamente ficaremos sozinhos. Se não houver perdão entre pais e filhos, então o que fazer? Então, minha querida, depende quais são essas marcas, né? Então, lógico, pais são seres humanos. Então, perdem a paciência, né? Às vezes perderam o controle. Quem que nunca tomou uma surra de... Então... Agora, tudo depende de quais são essas marcas. Já foi conversado sobre isso? Já sentaram? Dialogaram sobre isso? Percebo que atualmente estão reforçando muito a ideia de pais e filhos distantes. Filhos que rompem com os pais por motivos irrelevantes e que poderiam ser resolvidos numa boa conversa. Não, quem que está reforçando essa ideia de pais e filhos distantes? Não, vamos colocar isso aqui em termos práticos, né? Porque, olha, estão reforçando. É o que eu sempre dizia, faz tempo que eu não falo, não uso esse exemplo. Quando dizem assim, estão reforçando. Quem está reforçando? Então, por exemplo, eles estão reforçando. Eles, quem são eles? Eles aqui está como sujeito, certo? Quem está reforçando? Eles estão reforçando. Então, sujeito. Só que é um sujeito indeterminado. Então, eu sempre usava esse exemplo. Se o sujeito é indeterminado, a informação é imprecisa. Eu preciso pôr os pés no chão. Olha, estão reforçando muito a ideia de pais e... Quem? Porque eu, por exemplo, sempre sou adepto de manter as relações entre pais e filhos, ainda que seja uma mãe narcisista. É o que eu disse aqui. Olha, tudo bem, eu posso me afastar, mas jamais romper relações. Jamais. E há casos em que eu devo me afastar? Não. Dependendo da situação, não. Porque depois você vai ficar com peso na consciência. Então, dependendo do contexto, é melhor não se afastar, é melhor conviver. E aí, saber usar esse filtro que eu estou falando, que a gente tem que saber usar. Não adianta eu esperar que venha algo positivo dali que não vai vir. Na minha época, isso nunca aconteceu. Não porque nossos pais eram perfeitos, mas porque o amor sempre venceu todas as dificuldades. Afinal, família perfeita não existe. Agradeço por me manter no anonimato e aguardo a sua resposta. Tá aqui, minha querida. E não adianta comparar também porque era outra época, né? Aliás, era uma época em que nem se sabia classificar as coisas, certo? Então, por exemplo,
não se sabia classificar. Uma criança era simplesmente levada da breca. Esse aí não tem sossego. Quando hoje se sabe que a pessoa pode ter TDAH. Tem tantas coisas, né? Aquela ali é burra, não aprende nada. A criança tinha dislexia ou TDAH. Porque o TDAH, a criança fica distraída, pensando, e às vezes concentra numa coisa só, que aí é o hiperfoco. Então, a gente não pode também pegar antigamente, porque antigamente não se tinha classificação de nada, não se classificava nada, não se entendia nada, se achava que tudo aquilo era normal mesmo, eu tenho que tomar cacetada do meu pai mesmo, certo? Então, não pode se comparar também com antigamente, porque era outra época, outra coisa e muita coisa errada também. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.